E aí? Bom dia, galera. A gente vai reexplicar então aquilo que a gente combinou. Eu ia postar uma videoaula para vocês, retomando, porque nós tivemos algumas dificuldades, né, durante a explicação na aula síncrona. Então eu vou retomar aqui algumas coisinhas, mas é um conceito fácil. Vou aproveitar para corrigir o exercício da página 75 que a gente havia pedido, tá bem? Então, nós temos o seguinte, nós estamos aprendendo que dentro da tabela periódica, os elementos químicos, eles se encontram, são identificados por um símbolo. Além disso, eles têm números importantes, que é o número atômico, que é o número, a posição dele na tabela periódica, indicando quantos prótons aquele átomo tem, e também o número de massa, que indica a quantidade de prótons e nêutrons. Prótons mais nêutrons é o número de massa. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês um elemento X. Não há um elemento na tabela periódica definido assim, um elemento X. Esse elemento X na tabela, ele tem um símbolo, ele vai ter aqui em cima um número atômico, que é a quantidade de prótons que ele possui, e um número de massa, que é simbolizado pela letra A, que nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons. E aqui é o número de prótons, tudo bem? Então, na nossa tabela, por exemplo, o primeiro elemento químico é o hidrogênio, ele tem um próton. Então, você vai ter lá o hidrogênio, sendo simbolizado assim, 1, que é o número atômico dele aqui em cima. E o número de massa dele embaixo, ok? Que no caso do hidrogênio, nós temos algumas variações para o hidrogênio. Nós temos um hidrogênio que tem número de massa igual a 1. Nós temos também outros hidrogênios na natureza, tá bem? Um hidrogênio com número atômico 1 e com número de massa 2. E temos uma terceira variação, que seria um hidrogênio, número atômico 1 e número de massa 3. Olha isso. Nós podemos encontrar na natureza, então, professora, 3 tipos de hidrogênios diferentes, sim, variando o número de massa deles. Mas o número atômico, olha, é sempre 1. Qualquer átomo que tenha um hidrogênio, um próton, né? Qualquer átomo que tenha um próton, o seu número atômico é 1, ele vai ser um átomo de hidrogênio, tá ok? Então o número atômico ele é meio que uma identidade do elemento. Esses átomos de hidrogênio, inclusive, eles têm nomes específicos. Esse daqui, ele é chamado de deutério. Esse é o deutério. E esse hidrogênio aqui, com 3, ele é chamado de trítio. Bom, são variações do hidrogênio. E o que eles têm em comum? Eles têm aqui, olha, o número de prótons em comum, tá ok? Embora varie o número de massa, o número de prótons dele é um número em comum. E aí a gente vai entrar num outro conceito, que seria a classificação destes átomos, quando a gente vai comparar, de acordo com a quantidade de prótons, ou a quantidade de número de massa, ou a quantidade de nêutrons. Então, nós vamos pegar aqui o seguinte. Deixa eu trocar de folhinha aqui. Por exemplo, então vamos lá. Nosso exercício na página 75, ele dá pra gente um número de... Ele nos dá aqui 4 elementos. Ele dá pra gente 4 átomos, A, B, C e D. Então, nós temos o átomo A, um átomo B, C e D, ok? E ele diz que o átomo A, ele possui um próton e número de massa 1. Então, Z igual a 1 e A igual a 1. Ele diz que o elemento B tem 1 e 2. O C, 1 e 3. E o D, 2 e 4. Lembrando que aqui é o número de prótons e aqui embaixo o número de massa, prótons mais nêutrons. Então aqui, prótons mais nêutrons, beleza? Então aqui, ó, número de massa, prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Se eu quiser saber o número de nêutrons de cada elemento, já vamos calcular logo? Olha aqui. Esse daqui, se um é prótons mais nêutrons, deixa eu acertar. Se um é prótons mais nêutrons, ele só tem um próton
Então, quantos nêutrons esse elemento tem? Nenhum. 0. Esse aqui, o B, ele tem 2 de número de massa. Se 2 é prótons mais nêutrons, ele já tem um próton, só pode ter mais um nêutron. Então, o nêutron aqui é 1 também. Ou seja, para eu calcular o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa do número de prótons. Então, o elemento C, ele possui 3 de massa e 1 próton. 3 menos 1, 2 é a quantidade de nêutrons que ele tem. O D tem número de massa igual a 4 e tem 2 prótons. Então, o número de nêutrons dele, 4 menos 2, 2. Beleza? Já sei o número de prótons, já sei o número de massa, já sei o número de nêutrons. Nós podemos classificar os elementos assim. O nosso exercício, inclusive na letra A, pede para a gente dizer quais são os átomos isótopos. Isótopos. Na letra B ele pede quais são os isóbaros. E na letra C ele pede quais são os isótonos. Professora, o que são isótonos, isótopos e isóbaros? Isótopos são os átomos que têm a mesma quantidade de prótons, beleza? Os que têm o mesmo número de prótons. Lembre-se aqui, ó, pela letra P, tá bom? Isótopos. Então, o mesmo número de prótons. O número de prótons está representado aqui em cima. Quais são os isótopos? O A tem 1, B tem 1 e C tem 1. Então, obviamente, A, B e C são isótopos. Tem o mesmo número de prótons. Ok? Os isóbaros, eles são os átomos que têm o mesmo número de massa. O número de massa é o A, é simbolizado pelo A. Então, aqui, ó, esse aqui tem 1, esse aqui tem 2, esse aqui tem a massa 3, esse tem a massa 4. Tudo bem? Então, nós podemos observar que não há nenhum isóbaro aqui. Então, nós não temos isóbaros. Não há isóbaros. Mesmo número de massa. E isótonos têm o mesmo número de nêutrons, a mesma quantidade de nêutrons. Se eu comparar aqui, o A tem 0 nêutrons, o B 1 nêutron, C 2 nêutrons e o D 2 nêutrons também. Opa, C e D são então isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, quais são os isótonos? C e D. Beleza? Olha só, turminha. Com base neste exercício aqui, que era o exercício da página 75, o exercício de número 7, com base nesse exercício, vocês conseguem responder o 8, porque eu já havia pedido. Espero que vocês tenham compreendido agora e consigam fazer. Não vou corrigir para deixar que vocês tentem. Além disso aqui, eu já vou postar no CPB uma lista de exercícios para vocês resolverem e irem praticando isso daí, tá? Então é importante relembrar o conteúdo, é importante a gente entender essa base e depois partir para exercícios assim que vão aprofundando um pouquinho mais. Eu espero que vocês todos resolvam, que vocês façam as atividades, tá? E na nossa próxima aula, quarta-feira, vai ser aula síncrona, a gente já fala de novo, tira dúvidas. Se surgirem outras dúvidas lá na lista de exercícios, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso quarta-feira. Combinado? Sim? Então, até mais. Espero que vocês tenham agora compreendido o nosso assunto, tá? Um beijinho pra vocês, um bom dia. Tchau, tchau.